Bom, estamos aqui de volta. Vou tentar chamar novamente aqui. Bom, você já entrou, Cíntia, eu estou te vendo aqui. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo convidar você? Cadê? Aqui. Cadê você? Olá. Conectando. Aí, Sim. agora sim. Que perrengue! Pois é, tecnologia, a gente fica meio, né, confuso às vezes, mas deu certo. Boa Ainda noite, tudo bem. bem, Cíntia? Boa noite. Obrigada pelo convite. Que isso, para mim é um prazer enorme bater esse papo com você aqui, agradável, falar sobre. Bom, antes de eu interromper, eu falei para as pessoas um pouco sobre Deixa eu o que você colocar aqui. faz, sobre o The Great Wine Experience, sobre a uva que a gente vai falar. O Léo Carvalhosa já entrou aqui, a Nicole também. Bom, sobre a uva que a gente vai falar, que é a Sansô. Mas antes eu queria que você falasse um pouco de você, do seu trabalho que você faz aí no The Great Wine Experience, que é um trabalho muito bacana, né, Cíntia? Sim, então, desde que eu cheguei aqui no Chile, fiquei pensando com o que eu iria trabalhar, já que, como enóloga, é, as vinícolas estão distantes de Santiago e com criança pequena também não dava para trabalhar dentro da adega, né? Então eu pensei, juntamente com alguns produtores aqui de vinhos, algumas vinícolas, como que poderia aportar para a comunidade até local e nas vinícolas algum trabalho. E aí foi quando eu tive a ideia de fazer esse trabalho de enoturismo. É um enoturismo bem diferente, porque é um enoturismo privado, exclusivo, onde eu vou junto com a pessoa ou com a família. Recebi muitas famílias ao longo desses 2 anos nas vinícolas. Eu recomendo algumas vinícolas que não são tão comerciais. E aí vou fazendo um recorrido nessas vinícolas, explicando como que é o plantio da uva, como que é a elaboração do vinho, e terminamos com uma degustação privada, onde a gente degusta os vinhos e tentamos decifrar um pouco desse universo de aromas e sabores que o vinho tem, que muita gente às vezes fica assim, né, até confuso, porque é tanta informação que tem dentro de uma taça, né, de vinho. Sim. Então eu tento trazer isso mais fácil para a pessoa compreender, porque muitas vezes nós também temos os aromas, como é que a gente pode, como é que eu posso dizer, as sensações que temos dentro da nossa cabeça e que às vezes a gente sente um cheiro e vem essa memória afetiva, sabe? Então a gente coloca isso para o vinho também. Então, às vezes, o que eu sinto com o vinho não é o mesmo que você sente. Sem dúvida, sem dúvida. Isso não é errado, não é que eu sei mais ou você saiba mais, ou não existe isso, né? Existe a memória afetiva que a gente tem no momento que a gente está provando o vinho. E é mais ou menos esse trabalho que eu faço junto com a The Great Wine Experience. E também eu dava aula aqui no Chile sobre vinhos e fazia a harmonização do vinho com a comida. E foi uma fase bem legal. Pois é, falando em memória afetiva, falando em estudo, né? Hoje nós descobrimos uma curiosidade, né? É muito bacana que nós somos conterrâneos, né? Você também fez faculdade de Direito, eu fiz também, só que eu não me formei, você se formou,
né? Como é que você, depois de se formar em Direito, você trabalhou também um pouco na área, né? De Direito, e como é que você começou a entrar no universo do vinho, Cíntia? Vou contar para o pessoal aí. Eu sempre gostei de comida e vinho. Muito. Fiz faculdade de Direito, mas sempre cozinhava e gostava de cozinhar e receber e de vinhos. Comecei a beber vinho tarde, na realidade. Foi quando eu fui morar em Madrid, e eu tinha 21 anos. E desde então não parei de gostar e de conhecer o mundo do vinho. E depois de muitos anos no direito, pela profissão do meu marido, ele é diplomata e a gente muda muito, né? Então, eu vi que estava cada vez mais difícil seguir com a profissão jurídica, sabe? Estava bem complicado. E eu pensei, poxa, por que agora, então, eu não vou fazer o que eu realmente gosto, que é estudar os vinhos? Eu já tinha viajado para todas as regiões vitivinícolas do mundo, sempre à procura, aprendendo, comprando livros, lendo. E aí foi quando surgiu a oportunidade de morar em Lisboa, em Portugal. E aí eu fui para a Universidade de Lisboa fazer o curso de enologia, de viticultura e enologia. E terminei o curso e agora o vinho, além da minha paixão, é minha profissão também. Só faço isso. Eu nunca, assim, né? Eu estudo mais lendo, né? Buscando coisas na internet sobre as regiões, sobre as complexidades. Eu nunca fiz um curso técnico mesmo sobre vinho. O que eu gosto mesmo é de beber e de comer. Já está muito bom. Já está muito bom. Pois é. E você falou que você começou a se interessar por vinho aos 21 anos, né? Eu comecei bem mais tarde, né? Antes eu era, nessa idade, até um pouco mais velho, assim, comecei bebendo mais cerveja. E olha que eu morava na França e bebia cerveja, não bebia tanto vinho assim. Só vim me interessar pelo vinho bem mais tarde, né? Mas, enfim, eu acho que uma vez que a gente começa a conhecer o universo do vinho, assim, é difícil você voltar, né? Porque são tantas histórias, né? Assim, são tantas as complexidades, né? Você falou, dentro de uma garrafa tem tanta história, tem tanta coisa interessante. Às vezes nenhuma garrafa que foi produzida na mesma época, feita tudo do mesmo, enfim, do mesmo barril, vamos dizer assim, né? Quando você abre a garrafa, ele está do mesmo jeito que a outra, né? Então, todas essas complexidades fazem do universo do vinho uma coisa fascinante, de cada vez a gente mergulhar mais e querer conhecer e querer estudar e principalmente ouvir as histórias, né, Cíntia? Sim, é um caminho que não tem volta. É um caminho sem volta, o caminho do vinho. E quanto mais você prova, bebe, conhece, mas o seu paladar também vai desenvolvendo. Ninguém nasceu com um paladar único e vai viver e morrer com esse paladar, sabe? Sim. Às vezes um vinho que a gente gostava muito há 5 anos atrás, aí agora prova e fala, acho que não gosto mais tanto. É verdade. Ou vice-versa. Então, é um caminho sem volta mesmo. Às vezes, quando você bebe muito do mesmo vinho, né? Às vezes esse vinho, depois de um tempo, ele já não passa a não ser tão interessante para você como era antes. E aí tem necessidade de provar outras coisas. Aí você volta para aquele vinho mais à frente e aí ele volta a ter um outro significado para você. Isso é muito interessante, né? Com certeza. Pois é. Então, você mora há quanto tempo no Chile? 2 anos. 2 anos. 2 Então, anos. você está perto aí de uma quantidade enorme de produtores de vinho, né? De vinícolas e de uma diversidade enorme, né, Cíntia? Sim. E também nos últimos anos, a qualidade do vinho chileno
ficou cada vez melhor, sabe? Está cada vez melhor. Conseguimos agora encontrar aqui pequenos produtores, famílias que fazem vinhos, que estão retomando o processo de vinificação tradicional, porque na década de 80, principalmente na década de 80 e 90, foi quando começou a utilizar mais produtos enológicos. Houve a massificação da produção do vinho, né? A industrialização do vinho. Vinícolas de produção de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de garrafas. Então, foram décadas de uso de produtos enológicos, que são produtos químicos, colocados no vinho com muita intensidade. Então, a partir dos anos 2000, podemos dizer, começou um movimento contrário, um movimento em busca de uma retomada dos processos tradicionais de vinificação, mais no sentido de vinificar sem tantos produtos enológicos, dar mais valor ao campo e menos valor à adega. Agora, a máxima é o vinho, quando a uva é boa, o vinho vai ser bom. E quando você coloca muito produto enológico num vinho, você está tentando mascarar, esconder uma uva ruim, de qualidade ruim. Uma uva que foi mal cuidada, uma uva que foi usado muitos produtos químicos, herbicidas, nessa uva. Então, nesse caso, você tem que usar mais produto enológico para esconder essa uva de baixa qualidade. Então, agora, o processo, essa retomada de viticultura orgânica, viticultura biodinâmica, viticultura com menos intervenção, o vinho com menos intervenção, um vinho com menos sulfuroso. Isso tudo é um movimento recente de retomada dessas tradições. Inclusive, existe um esforço, né, das pessoas que estão envolvidas com do universo do vinho chileno, querendo mudar um pouco essa impressão, porque principalmente aqui no Brasil, as pessoas falam assim, vinho chileno é vinho barato, né? Vinho chileno, não, traz um vinho mais em conta aí, vê o vinho chileno. E não é verdade isso, né? Eu acho que o Chile produz vinhos maravilhosos, que têm um bom custo-benefício, mas tem uma qualidade muito boa, né? E eu acho que existe um esforço deles em mudar um pouco essa visão, principalmente aqui no Brasil, de que as pessoas têm de que o vinho chileno é um vinho barato, portanto, não de boa qualidade. Mas eu acho que a gente vai conseguir, principalmente, falar de um vinho hoje, que ele tem uma qualidade, não só de um vinho, mas de uma vinícola também, que produz vinhos maravilhosos, né, Cíntia? Que é a De Martino, né? Sim, e foi bom que você tocou nesse assunto. Hoje mesmo eu escrevi num grupo que eu faço parte de Brasília, que me perguntaram para eu dar sugestão de vinhos e tal. Muita gente me pede sugestão de vinho e tal. E aí eu estava falando e eu comentei, olha, gente, por exemplo, vocês têm que ver que os países do Mercosul, o Chile e Portugal possuem vantagens alfandegárias em relação aos outros países. O Chile não faz parte do Mercosul, mas como faz parte como ouvinte, o Chile tem um privilégio nas tarifas de exportação. Então, o vinho chileno chega mais barato do que um vinho italiano, do que um vinho francês. Então, por exemplo, Juan, você tem um orçamento de R$100, tá? Para comprar um vinho. Aí você vai numa loja comprar um vinho. Você encontra lá um vinho de R$100 chilenos e um vinho de R$100 francês, por exemplo, tá? A França não tem esse benefício de ter menos imposto. O vinho de R$100 chileno, com certeza, o importador pagou nele uns $3, $4, tá? E o francês deve ter pago $1 nessa garrafa, para ele conseguir vender essa garrafa a 100, tá entendendo? Então, ou seja, o vinho chileno, ele vai ser de melhor qualidade nesse preço de R$100. Sim. Então, é importante as pessoas pensarem nisso também.
E com certeza, fora isso, o Chile está fazendo vinhos excelentes. Tem vários, quase todo mundo exporta para o Brasil, quase todo mundo aqui no Chile. E são pequenos, médios produtores, não só são grandes produtores, e que chega aí com preços excelentes, muito bons. Não, sem dúvida. Eu acho que isso vem aumentando. Isso que você falou é muito importante, né? Às vezes as pessoas falam assim, eu quero comprar um vinho, sei lá, de R$ 60. Aí, se você for comparar, né, um vinho de R$ 60 chileno, um vinho de R$ 60 italiano ou francês, com certeza você tem grandes chances de tomar um vinho chileno com uma qualidade muito superior, né, do que um vinho francês ou um vinho italiano. Né? Com certeza. O problema é que quando a gente vai bebendo vinho, a gente vai conhecendo, a gente vai gostando, o nosso paladar sempre vai subindo. Né? E o valor dos vinhos também, às vezes... É o tal do caminho sem volta. Então, mas eu brinco dessa forma muito com vinho, sabe, Cíntia? Eu gosto, assim, a minha brincadeira é achar bons vinhos entre 50 e R$ 100. Eu acho bons vinhos num bom custo-benefício também, espanhóis aqui em São Paulo. Tem muitos vinhos espanhóis, bons vinhos, com um custo-benefício maravilhoso, assim, muito legal, né? Então, vamos lá. Já vamos começar a falar dos vinhos, já? Porque eu já abri aqui as duas garrafas já, para deixar eles respirando um pouquinho. Nem sei se precisa, né? Mas, enfim, vamos começar falando sobre o quê? Sobre a uva? A uva. E essa uva é bem interessante, que é a Sansô. Sim, vamos começar pela Sansô. A Sansô possivelmente, eu digo possivelmente porque ainda não chegou numa conclusão, né? Muitos dizem que ela é originária dos países africanos, outros dizem que ela é originária do sul da França, mas possivelmente, de todos os estudos que eu andei estudando e as pessoas que escrevem sobre isso mais respeitadas confirmam que é do sul da França, ali da região de Languedoc-Roussillon ou Provence, ali no sul da França. E a Sansô, uma curiosidade bem interessante, na África do Sul, a Sansô se chama Hermitage, que foi junto com o Pinot Noir, houve um cruzamento dessas duas castas, Hermitage e Pinot Noir, e criou-se a casta sul-africana chamada Pinotage, né? Que pouca gente sabe disso. A uva Sansô, ela gosta de clima seco e de sol, né? Então, por isso que ela se deu tão bem aqui no Chile também. Isso é uma razão. E os vinhos tintos que a gente vai provar, a gente vai ver que a cor dela é uma cor média, não é muito escura, né? Não tem uma uva que tem uma concentração muito grande na sua cor, então é médio, mas sempre muito aromático, principalmente os jovens, e frutado, né? Tem um aroma de frutado. E por isso que ela é muito utilizada em Provence, na região do sul da França, na elaboração de vinho rosé, né? Por causa dessas características do perfume dela. E como blend, como mescla, né? Ela é muito utilizada junto com a Grenache na Espanha. Então, na Espanha, a gente tem muito Sansô e Grenache, porque ela é uma casta mediterrânea, né? A Sansô. E no Marrocos, que eu sei que você esteve lá durante algum tempo, né? Ano passado. Lá é a uva mais plantada, mais cultivada no Marrocos, é a Sansô, pelas características climáticas do local. E no Líbano também. Muito sol e muito seco. Pois é. Nossa, eu nunca estive num lugar onde fosse tão seco, Cíntia, na minha vida. Meu Deus do céu. Bom, você esteve no deserto do Atacama? Lá é muito seco. Não. Lá é o lugar mais seco que eu já estive na minha vida. Lá é bem seco. E aqui no Chile... Eu não tive esse prazer, não, que eu soube que é um lugar lindo, né, o deserto. É maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu falo que de natureza
lá e a Nova Zelândia foram os lugares mais bonitos que eu já estive na minha vida, assim, incrível. E aqui no Chile, essa uva chegou quando? Por volta de 1939. Chegou na região do Vale do Itata, em Chillán, que o Itata fica ao sul do Chile. É uma região, o Chile é bem estreito, né, e longo, são 4.000 quilômetros de extensão, mais de 4.000 quilômetros de extensão. E o Vale do Itata fica mais ao sul do Chile. É um vale que chove mais, é mais frio, e ali foi onde chegou a Sansô. E a Sansô hoje é considerada uma casta, uma variedade patrimonial, faz parte do patrimônio histórico do Chile. Então, isso é muito interessante também, né? Porque faz parte da cultura mesmo vitivinícola do Chile, foi nomeada como uma casta patrimonial, é o que eles chamam de cepa patrimoniales, que é a Sansô, e a uva país, e no caso a Sansô. A vinícola De Martino, que é a que a gente vai provar hoje, né? Que eu Qual que você tá adoro. pegando primeiro aí? Esse aqui eu peguei o Galhardia? Galhardia, sim, porque ele é mais jovem, ele é 2019. O Galhardia, ele é 2019, pelo menos o meu. O seu é de quando? O meu é 18. Ah! Vamos provar vinhos diferentes. Bom, tudo Não, bem. mas e também eu acho que ele é menos complexo do que o Viejas Pinarras. Tá, você já provou Então, ele, já botou na taça? Vou eu já botar aqui, coloquei então. na taça os dois. E o que é interessante de falar da De Martino é que ela foi a primeira vinícola no Chile a vinificar vinhos 100% Sansô, que é o que a gente chama de monovarietal. E a De Martino é uma vinícola também muito antiga. Ela está a fazer vinhos desde 1934 aqui no Chile. Nossa, faz tempo, hein? E sempre assim, viticultura sustentável, com respeito ao meio ambiente. Os vinhos são todos vinificados com levedura indígena, ou seja, a própria levedura que se encontra na uva, na casca da uva. Eles não fazem uso, tentam usar menos possível produtos enológicos, baixa intervenção humana. Então, são vinhos que é daquele jeito, daquele tipo que você havia comentado, vinhos com ótimos preços. Esse Galhardia mesmo está com ótimo preço aí no Brasil. E é um vinho feito do jeito que deve ser. Nível dos europeus, que as pessoas gostam tanto de dizer, que estão aí tomando vinho francês. Então está no mesmo nível de qualidade. O pessoal que quiser tomar um Galhardia pode procurar na Decanter Vinhos, né? Da importadora Decanter, aqui em São Paulo que tem, que a verdade, se não me engano, a importação é no interior de Santa Catarina, mas aqui em São Paulo você tem várias lojas, enfim, que vendem os vinhos da Decanter. E quem representa, se não me engano, a De Martino aqui no Brasil é a Decanter. E ele é bem translúcido, né? Ele é bom, aqui tá dando, não sei para mim. Sim, sim, ó. Você ainda consegue ver o seu dedo do outro lado. Como é que você vê se esse vinho, a cor dele, se tem muita cor, se tem média ou pouca cor? Quando você coloca o dedo assim embaixo assim da taça, e aí você ainda consegue ver teu dedo, sabe? É verdade, então, olha lá. Não, peraí, assim, né? O pessoal de casa vê. Cadê? Isso. Não tá dando para ver. Não dá, acho que é por causa da luz. A luz não tá deixando, mas eu vejo bem. Sim, é isso. Sim, esse é um dos meios, né, que a gente tem para avaliar a coloração. O segundo é o cheiro, né? E aí, uma dica que eu vou dar. Quando a gente pega para degustar um vinho, não assim quando a gente está bebendo em casa, assim, vou degustar um vinho, quero ter uma experiência de saber quais são os aromas desse vinho e tal. Ao pegar o vinho, primeira coisa que as pessoas geralmente fazem é isso que você fez, é girar a taça. Não pode fazer isso. Não pode.
Eu já estou viciado nisso já, Cíntia. Primeiro você pega a taça sem girar. E aí você põe, aí você cheira. Por quê? Porque nesse momento vão vir os aromas mais voláteis, aqueles aromas que são mais voláteis, né? E aí Sim. você vai sentir o cheiro. Eu aqui não girei o copo, eu estou sentindo o cheiro de frutas vermelhas. Sim. Morango, muitas frutas Cereja. vermelhas, cereja. Aí a hora que você gira o copo, aí vai sentir outros aromas, que são os aromas menos voláteis. E aí você gira, e aí você. Ó, agora eu já não estou sentindo tanta fruta vermelha. Eu já sinto. Agora eu já sinto um pouco mais de floral. Já sinto mais floral do que a fruta vermelha. Então, isso é só uma brincadeira. Você não precisa fazer isso sempre. É só assim, eu estou ensinando técnicas de degustação só para ilustrar. Ilustrar. A minha amiga aqui de infância lá, capixaba também, viu, Cíntia? Jaque Romanha. Somos amigos enfim, de escola. Ela falando que aprendeu isso na Califórnia. Muito bem, Jaque. Eu estou Boa. aprendendo hoje que não pode pegar o vinho, botar e girar na taça. A primeira coisa que eu faço é girar na taça. Ó, e sabe o que me dá raiva, Juan? Quando eu vou num restaurante, cara, isso me dá muita raiva. Eu vou no restaurante, peço um vinho, aí vem o sommelier ou a pessoa que está servindo o vinho, ou o garçom e tal, pega o vinho, põe na taça e gira a taça para mim. Eu tenho Tira vontade toda a sua de surpresa, né? matar essa pessoa. Não gira a taça. Me entregue a taça sem girar. Porque às vezes o garçom vai e gira a taça. Aqui, senhor. Ok. Ó, Ok, mas tudo bem. entrou aqui um amigo também de longa data, o Rani Miro, que já teve inclusive programa de vinho já. Beijão pro Rani. Fomos modelos juntos lá na França também. Rani, lá você também não bebia vinho, não. Você bebia cerveja, que a gente não tinha dinheiro para nada. Quanto mais para comprar vinho bom. Vamos provar agora para ver? Vamos lá. Se bem que você está provando um 2019, bem mais jovem, né? Um ano, pelo menos, mais jovem. Eu estou provando aqui um 2018. Vamos ver. Ele é um vinho bem mais levinho, né? Bem levinho, né? Sim, a casta Sansô, ela gera vinhos, ela entrega vinhos mais suaves, menos encorpado, né? São vinhos menos encorpados. E também outra coisa que é importante dizer, esse vinho tem 12,5% de teor alcoólico. O que é muito bom para quem mora no Brasil com um clima de 40 graus à sombra. Entendeu? Mas Isso então, quer... eu costumo tomar quando os vinhos são mais leves, você pode até me corrigir. Eu costumo deixar ele bem mais frescos, né? Principalmente por causa da temperatura que é muito alta. Então, um vinho, quando ele é mais fresco, mais jovem, inclusive, eu costumo deixar ele a temperatura um pouquinho mais baixa, né? Ou seja, bem mais baixa do que o normal, né? Sim, esse aqui, como ele tem 12,5% de álcool, ele pode ser servido em até 15 graus. E ele vai ficar muito gostoso a 15 graus. Se você servi-lo em temperatura ambiente, ele vai perder muitas características interessantes do que ele fresco. Ele tem que ser servido mais Mais fresco. refrescado, né? Tem. Os vinhos Ainda bem que muito... aqui em São Paulo hoje está bem frio, viu? Agora deve estar, não sei, deve estar uns 14 graus agora. Então, acho que está na temperatura ambiente. Quer dizer, não Me dentro de conta casa, aí, né? o que você sentiu desse vinho? O que veio de memória de sabor na tua cabeça? Não, então, ele é bem leve, né? Ele não fica... Ele não é um vinho persistente, né? Que não fica. Talvez ele tivesse que estar um pouquinho mais, o meu um pouquinho mais fresco, para eu sentir mais coisas. Eu senti bastante frutas vermelhas, como você falou, no nariz, mas na boca ainda talvez tenha que, não sei. Será que
um vinho desse, você não precisa nem deixar ele respirar, né? Nem deixar ele aberto, né? Não, não, porque ele não tem muito teor alcoólico, ele não tem muito tanino e é um vinho jovem que não precisa ser respirar por muito tempo. Entretanto, aqui na boca, o que eu senti no final dele, que é o que a gente chama de retronasal, mas é aquele finalzinho que você sente na boca, eu sinto mais herbáceo, mais floral, notas mais de flores do que de fruta. Acho que o início é mais frutado e depois ele termina com um pouco mais de flores, de herbáceo, que te dá até um bitterzinho, assim, sabe? Um amargozinho, assim, no final. Sim. Bem... Ele não tem muita acidez, né? Não é muito... Esse bitter não é ruim. Ele é bom. Eu gosto desse Não, sim, amarguinho. sim. Assim. Mas normalmente, às vezes, um vinho mais jovem, assim, ele tem a acidez um pouquinho mais elevada, né? E esse aqui não tem. Ele é bem suave mesmo, né? Eu acho que a acidez dele é média-baixa. Minha mulher vai adorar, porque ela não gosta de vinho. Olha, agora eu senti ele aqui, essa coisa mais herbácea que você falou. A Andréia vai amar esse vinho, porque ela não gosta de vinho com acidez muito alta. E eu adoro vinho com acidez alta. Eu acho que esse está com uma acidez equilibrada pelo vinho que ele é, sabe? Porque se fosse mais ou menos, iria deixar ele desequilibrado. Eu achei ele um vinho equilibrado porque ele não tem muita extração. Você está vendo que ele é um vinho com pouca extração. Da mesma forma como se faz um Pinot Noir da Borgonha, que é um vinho que tem menos extração, um vinho mais suave, que eu chamaria de elegante. Uhum. Um vinho super gastronômico. Você imagina comer o que com este vinho? Olha, eu comeria com qualquer coisa, com uma boa pizza. Comeria com uma boa pizza, comeria com um queijo também. Aquele queijo holandês de cabra. Ai, boa! Sabe? Arrasou! Arrasou! Né? Sim, Aquele queijinho, eu esqueci o nome dele, mas enfim, aquele queijo de cabra que a marca dele tem um azulzinho no rótulo. Sim. Eu adoro. É bom mesmo. E ele também fica bom, sabe, com arroz assim, tipo um risoto que tem. Um risotinho, né? Sim, risotos que tem carnes dentro ou de vegetais. Nada de peixe, viu, gente? Pelo amor de Deus. Porque, olha, isso é uma coisa legal que você está falando, porque eu tinha mania assim, os vinhos mais leves, quando você tem um pouco mais, você serve o vinho um pouco mais fresco, né, na temperatura, falando, né, de repente vai bem com peixe. E nem sempre, né? Não, nem sempre. Não, sabe, o peixe, por mais, assim, existe sempre aquilo que a pessoa quer comer e beber, cada um tem a sua liberdade de decidir. Mas se você quer ter uma experiência realmente boa e de pegar assim, sabe quando você pega aquele vinho e a comida e fala assim, nossa, aqui casaram e foram felizes para sempre. Eu adoro ter essas experiências de que o vinho e a comida se complementam e se harmonizam e se integram. E no tipo, caso desse... Malbec com carne, né? Oh, combinação Sim. boa. Cabernet Sauvignon com uma carne, um churrasco, né? Aí você imagina um Sauvignon Blanc com um peixe fresco assim na praia. Gente, não tem coisa melhor, entendeu? Então, assim, esse vinho, eu acho que ele não iria ficar bem com peixe. Por quê? Porque ele tem, apesar dele ter pouco tanino, ele não é taninoso, mas ele tem esse amargorzinho assim do final, que te faz salivar. Você tá salivando já? Tá te pedindo comida. Sim.
que é do solo que ele é plantado. Isso é muito importante. O solo é granítico e fica a 20 quilômetros do mar. É um vinho costeiro. Então, essas características dão essa mineralidade, que a gente chama, que faz ele ficar meio salgadinho e faz a gente ficar salivando. Aí a gente fica salivando pedindo comida. Tipo Comer um arroz chablis, né? Exatamente. A minha... Ó, sua amiga aí, a Thaís Mota, está falando com o seu arroz de pato maravilhoso, Cíntia. Combina ela com arroz de pato? Sim, super combina, Thaís, acertou. Então, esse daqui combinaria perfeito com arroz de pato. Vamos para o segundo vinho, então, agora, que ele é muito interessante. Só lembrando, o pessoal que está assistindo a gente, que eu estou tomando um 2018 e você está tomando 2019. Né? Exatamente. E quero falar também para o pessoal, para eles irem lá me seguir, Cíntia, no Vinodrops também, tá? Hoje eu estou fazendo aqui no Juan Alba 4, mas o pessoal vai lá, se adiciona lá no Vinodrops para passar a curtir os vinhos lá que eu posto e tudo mais, né? Que você também me segue lá. Para aumentar os meus seguidores, e a próxima live vai ser no Vinodrops, não vai ser no Juan Alba, não. Isso aí, todo mundo. Vamos para o segundo, então. Vamos para o segundo. E eu vi que a Decanter vende online esses vinhos, Juan. E então entrega para o Brasil inteiro, entendeu? Minhas primas da Bahia, que estão tudo aí, ó, minha família é enorme. Os Malacarne estão tudo aí, ó. Vocês podem pedir que entregue aí em Porto Seguro, tá? Entrega em Caraíva. Ó, que beleza. Eu vou estar em Caraíva semana que vem, só para você saber, tá? Não fala não. Vou para Trancoso, eu e a Andréia vamos para Trancoso e vamos para Caraíva. Ó, fiz como você mandou agora, botei na taça, nem mexi, não fiz nada, hein? Com cuidado, aproxime. Com cuidado, aproxime do nariz. Nossa, esse aqui é bem diferente, hein? Ô, Rani, abraço não, Rani. Fica aí, tá? Fica aí. Não vai embora, não. Abraço, Juan. Que isso? Abraço é o caramba. Fica aí. Agora, vamos... Peraí, calma aí. Calma aí, que eu sou mais lento Malacarne, que você. Você já... O seu paladar aí, o seu nariz já está estudado. O meu eu estou chegando ainda. Só um minuto. Isso, vai lá. Não, sem pressa, sem pressa. Esse aqui vem mais no nariz, né? Vem mais frutas vermelhas, assim, mais, né? Mais intenso, diria. Beijo, Marias. Acompanha a nossa live aqui, que tá incrível. A Cíntia é fera. Nossa, eu gostei. Gostei mais desses Viejas Tinarras aqui, hein? Incrível, né? Bem diferente, hein? Bom, fala um pouquinho sobre Viejas Tinarras. Eu vou falar um pouquinho antes de você, porque eu pesquisei, né? Viejas Tinarras é porque ele passou por aquelas... posso falar aqui? Tinas de barro? São ânforas, em português. Ânforas, isso. As ânforas, eles passam, ao invés de passar por barris de carvalho, enfim, ele passa por essas ânforas que são uma maneira muito milenar de se fazer vinho, não é? Sim. Antes de Cristo. Antes de Cristo, pois é. Eu que já fiz novela já antes de Cristo, eu vi que muitos vinhos eram servidos, inclusive, naquelas ânforas, né? E a gente sente essa coisa meio, né? Quando a gente tomava água de filtro de barro, né? Exatamente. Olha, me lembrou isso, me lembrou lá os meus avós, a casa dos meus avós, que eu falava assim, essa água tem
gosto de barro. Ele falou assim, não, mas é boa, pode tomar. Ou seja, esse vinho também é bom, um medicamento quase, né? Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém tinha lombriga, não tinha que tomar remédio para lombriga, não tinha nada. Com certeza. E que Nossa, mas ele você... tem um aroma muito diferente, hein? Sim, eu quero saber o que você está sentindo. Conta-me. Deve ter ido aí coisas afetivas com esse, com o Pois é. barro. Não, Então, aí muita é muito fruta, assim, interessante. aquelas frutas bem frescas, assim. Frutas vermelhas frescas, bem frescas. Terra molhada. Tem um pouco, mas a terra veio mais na boca do que Sim, aqui, confesso. exatamente. Né? Ele tem uma como se fosse assim uma, nossa, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, mas me lembra, tá tipo uma cânfora, sabe? Uma coisa, tipo uma hortelã, assim, Sim, mas isso faz sentido, faz todo sentido, né? porque a tinarra, que é a ânfora, ela traz frescor ao vinho. E essa menta é do frescor da ânfora, entendeu? Por isso. Menta, hortelã. O nosso querido Léo Carvalhosa, que intermediou, né, o nosso encontro aqui, está perguntando se as duas uvas são do mesmo terroir. Sim, são do mesmo vinhedo, que é vinhedo Gariliue. As duas são do mesmo vinhedo. O que o que torna o vinho. E esse vinhedo tem 35 anos. Essas videiras que produzem essas uvas, elas têm 35 anos. Ou seja, já estão na meia-idade. Isso também já nos entrega um vinho de maior qualidade. Quanto mais velha é a videira, melhor vai produzir de uva. Isso também é uma máxima. E a diferença é o seguinte dos dois vinhos. O Tinarras Vieja, ele é vinificado dentro das ânforas, né? Das ânforas que são milenares. Essas ânforas são ânforas muito antigas. Essas ânforas. Ou seja, ele não comprou ânforas novas, eles encontraram essas ânforas no Chile de séculos atrás, restauraram essas ânforas e começaram a produzir em 2011 esse vinho nessas ânforas. Esse vinho é de baixíssima produção, não são produzidas muitas garrafas, o que torna esse vinho ainda mais especial. Eu estou aqui vendo se diz quantas garrafas foram produzidas, geralmente eles colocam. Aqui não estou a ver, então não devem ter colocado, mas eu sei que são poucas garrafas, tá? Que são produzidos. Então, eles colocam os cachos inteiros dentro para fermentar. E dentro dessas tinarras, dentro dessas ânforas, e ali fica até completar a malolática, que é um tipo de fermentação. Depois da fermentação alcoólica, os vinhos tintos têm uma segunda fermentação, que se chama fermentação malolática. Então, até completar essa segunda fermentação, eles ficam nessas ânforas e depois são engarrafados. Esses vinhos também não têm intervenção nenhuma. E outra coisa, Juan. Desde 2016, eles não colocam nem sulfuroso nesse vinho. Esse vinho É não mesmo? tem sulfito. Nossa, isso é muito bom, hein? Então, Sim, é um vinho, não é os ele vinhos de contém guarda, né, Cíntia? sulfito, olha só, ele contém sulfito, mas é o sulfito da própria uva, porque é importante as pessoas saberem que na casca da uva e na polpa existe sulfito que é liberado durante a fermentação. Então, ele contém o sulfito da própria uva, mas ele não é adicionado sulfito durante a elaboração desse vinho. Pelo menos foi isso que eu li na ficha técnica deste vinho. Sim. E esses vinhos não são vinhos de guarda, né? São vinhos para serem tomados jovens mesmo, né? Olha,
Eu diria que é melhor tomar. Eles são vinhos para serem tomados jovens, sim. Mas esse Tinarras, eu digo que ele aguenta uns 5, 6 anos. Ele aguenta. Nossa, então ele deve se transformar numa coisa bem interessante, né? Para Sim, guardar esse eu tempo. acho que sim. Né? Eu acho Você, que sim. quando a gente conversou hoje mais cedo, você me falou que a Sansô ela é utilizada também na composição do Chateauneuf du Pape, é isso? Sim, é uma das variedades de uva autorizada a fazer parte do blend, né, do Chateauneuf du Pape, que são 15 variedades, até 15 variedades. Então, e normalmente o Chateauneuf du Pape não são vinhos para você, não são vinhos de guarda, né? Ou são vinhos para você serem tomados jovens também, né? Ou não? O que define um vinho ser de guarda é a acidez, no tinto, acidez e tanino. Se ele tem uma boa quantidade de tanino e uma ótima acidez, ele pode ser guardado por muito tempo. Então, geralmente a gente se baseia nesses dois dados, sabe? Para guarda de um vinho tinto. E no caso de um vinho branco, é a acidez. Entendi. Nossa, olha, se eu tivesse que optar aqui, se eu tivesse que comprar um dos dois, eu compraria o Viejas Sinarras. Olha como Para ele já beber agora. mudou. Olha como ele Para já beber mudou no agora. nariz. Para beber agora mesmo. Independente se for para guarda ou não, entendeu? Não, ele é um vinho com bastante complexidade, né? Você consegue. Eu vou ser bem Ele. óbvio agora, tá? Eu vou ser bem Sim. óbvio, tá, Cíntia? Me deu vontade de comer um quibe. Ai, que delícia! Ai, eu adoro comida árabe. Não é? Nossa! Então, isso aqui Nossa! com quibe, com uma esfirra, nossa, vai muito bem, né? Um arroz de E se a gente for lentilha. analisar, né, nesse meu insight que eu tive agora, faz todo sentido. Você falou que é uma uva também muito plantada no Líbano, né? Sim. Então tem tudo a ver. Não estou falando, não descobri assim a pólvora, né? Não, 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 mas também não está falando nenhuma. Não, você fez uma correlação muito importante entre a comida e a bebida, porque é assim que deve ser feito, né? Who grows together goes together, né? E no É isso aí. Líbano e no Marrocos, essa uva é uma estrela. Algo tem que ser, né? Por quê? Porque vai muito bem com a comida. Chateau Moussat, que é um chateau muito conhecido no Líbano, eles têm um vinho ícono. O ícono do Chateau Moussat, ele é um blend de Cabernet Sauvignon com Sansô. Olha que legal. E olha a cor deles, Juan. Olha Vamos ver. como. Peraí, deixa eu colocar um pouquinho mais aqui. Léo, fica tranquilo que não vou tomar a garrafa toda, tá bom? Vou guardar para a gente tomar amanhã, tá bom? Ou depois da manhã. Vamos lá. Olha A como. minha luz aqui não tá Não, dando. A sua tá pois mais é. interessante. Deixa eu pegar uma folha branca para ver se eu consigo mostrar para o pessoal. A, Ó, a, a sua, a sua esse enfim. aqui é o Viejas Tinarras. Olha como ele é mais turvo. Turvo. Sim, É, esse aqui, ó. isso, ele é muito mais turvo, sem brilho nenhum, opaco e turvo, Sim. tá? Com, com traços até o que a gente chama de brownish, que é um amarronzado nas bordas da taça. É uma pena, porque eu aqui estou vendo o que você está falando, mas o pessoal de casa não está vendo a Esse minha. daqui é o primeiro que a gente provou, o Galhardia. Olha como ele é muito mais vermelho, né? Tem muito mais Sim, cor sim. vermelha, tem mais brilho, apesar dele não ter sido filtrado, acredito, mas ele Sim. tem mais cor vermelha e não apresenta nenhum sinal de envelhecimento, né? Porque é novo também, né? 2019 não era nem para ter. Uhum. E olha, vou te falar uma coisa, viu? Eu tenho uma pessoa aqui em casa que cuida de mim há mais de 20 anos.
ela cozinha, que é uma loucura, que é a Gilmara Silvino. Ela é demais. Aliás, um beijo grande, Gil, para você, né? Que ela me alimenta, assim, Cíntia, de uma forma, assim, maravilhosa. As comidas que ela faz são incríveis. E vou te falar, harmonizar... não é harmonizar o vinho com a comida, entendeu? É a comida com o vinho, é diferente aqui, porque a comida dela tem tanto sabor, tem tanto tempero, tem tanta... É uma riqueza, sabe? De temperos e de sabores e de aromas, que eu sempre tenho que fazer ao contrário, entendeu? Primeiro como a comida e falo assim, então vai bem com esse vinho aqui, não tomar o vinho para... Entende? É muito bom. Um beijo para a Gil, ela sempre prestigia as minhas lives. É comida para alimentar a alma, né? É o Puxa coração. vida. É verdade. É verdade. E Ó, essa daqui... meu amigo capixaba aqui também, Jair Lanes, está lá. Pô, já é tarde, hein? É porque hoje, daqui a pouco, vai começar o Fla-Flu e ele está lá na expectativa. Jair, a Cíntia é capixaba, meu querido. Você acredita nisso, cara? E eu vou para Vitória em breve. Vou fazer depois que acabar a pandemia, eu vou a Vitória. O Jair, ele mora na França já há muitos anos, né? E agora ele vai morar na Normandia. Olha Ai, só. que chato. Que chato, né? Aí Ai, só vai tomar aqueles vinhos maravilhosos de lá. Ele também, tem uma cozinha incrível. Quando ele vem para cá, ele e Gil aqui na cozinha. Meu Deus do céu, é demais. Andréia fica enlouquecida. Andréia aí que tá falando, amo Gil. Pois é. Eu preciso provar essa comida, então, porque agora quando você vier aqui, faço questão de convidar você, seu marido, entendeu? Você tem uma filha só? Tenho, 7 anos. Então, para vocês virem comer aqui em casa. Muito Boa. legal. Olha, então esse foi seu preferido, Viejas Tinarras. O Viejas Tinarras, né? Viejas Tinarras tem mais... Mas acho que a Andréia vai gostar do Galhardia. Vai. Ela vai gostar dos dois, porque apesar desse aqui ter um pouco mais de complexidade, ele também... a acidez dele é bem equilibrada, não é acentuada, e ela é, né, Andréia Abade. Será que ela gosta de comida milanesa, de comida libanesa ou não? Nossa! Ai, o Líbano. O Léo tá entregando, falando que você é uma grande chefe também, hein? Eu arrisco na cozinha. Bom, pato, a gente já sabe que você faz um arroz de pato, né? E eu amo arroz de pato, amo arroz de pato. Então eu faço arroz de pato à moda portuguesa. Maravilhoso, maravilhoso. Moda portuguesa. Tem um restaurante no Rio que eu amo, chamado Adegão Português. Nossa, excelente. Toda vez que eu vou ao Rio, eu tenho que comer o arroz de pato deles, que é sensacional. É muito bacana, muito gostoso mesmo. Pois, e esse daqui, o outro também, mas esse daqui agora com aquele arrozinho de pato, tem aquela linguiça em cima, chouricinho em cima, também. Essa linguiça seria uma alheira? Não, aquele chouriço que vai em cima do arroz de pato. Mas a alheira também iria muito bem aqui. A alheira... Muito bem. Tem um prato que eu amo, português, que é a sorda. Eu amo a sorda de camarão. Nossa, é muito bom. A sorda de bacalhau. Com um vinho verde, com um Aí minha alvarinho. prima está falando que eu fiz arroz de pato lá em Caraíva, no Natal. Fiz mesmo na fazenda. Ela mora numa fazenda maravilhosa em Caraíva. Olha, eu fiz um mega arrozão de pato. Levei uns vinhos... Pois é, eu estou muito ansioso que vou levar a Andréia para conhecer Caraíva, porque eu conheci Caraíva lá quando não tinha nada, entendeu? E agora já tem bastante coisa, né? E ela não conhece Trancoso. Mas eu queria levar ela mais para baixo, ainda lá para Cumuruxatiba e tal. Mas, enfim, vamos nos contentar agora e ficar um pouco em Trancoso e um pouco em Caraíva. Nossa, sonho. Boa viagem para vocês. Eu continuo aqui no meu lockdown. Pois é, aí tá complicado, né, Cíntia?
Continuo no meu lockdown. Imagina, imagina. Infinito. Bom, olha, nós temos mais 2 minutinhos para encerrar essa live. Eu queria que você deixasse aí, enfim, suas considerações sobre o vinho, sobre o que você achou. Eu queria já, de antemão, te agradecer, né, por ter aceitado esse convite. Você é sempre muito carinhosa, muito querida. Obrigado por compartilhar o seu conhecimento, a sua simpatia, né, não só com os meus seguidores aí, mas com os seus também, que são amantes de vinho. E quem sabe a gente mais para frente pega mais 2 vinhos e falamos dele também. Talvez uns vinhos mais... Um vinho branco ou então um vinho encorpado. Agora é inverno, né? Tanto aí como aqui. A gente podia pegar, de repente, um vinho mais carnudão para falar deles. Eu acho ótimo. Tá de pé. Podemos fazer. Eu também quero agradecer o convite. Foi muito legal. Você é maravilhoso. Super. Conhece mais de vinho do que pensamos. Do que pensávamos. Isso aí. Já acertou aqui a comida com vinho e tudo. Eu acho que esses vinhos, Juan, são vinhos perfeitos para serem bebidos no Brasil. O primeiro ponto. Porque eu acho que brasileiro tem que começar a buscar vinhos que vão se adaptar melhor ao clima do Brasil, entendeu? Não é vinho com menos extração, vinhos mais leves. Vinho leve não significa que é um vinho ruim, entendeu? Não, de jeito nenhum. Então, vinhos com menos extração, vinhos com menos teor alcoólico, para serem tomados no verão, para você tomar até na beira de uma piscina, como diz os portugueses, sabe? Na piscina. Verdade. Então, olhar mais para os brancos, olhar mais para os rosés, olhar para vinhos tintos como esses, com menos teor alcoólico, e que são vinhos ótimos para o nosso clima e super gastronômicos. Então, eu acho que é isso. E também buscar provar coisas diferentes, né? Vamos provar tinar, coisa feita em ânfora. Vamos provar, gente, provar. E depois que você provar, você fala, não, esse não é meu estilo. E aí volta para outra coisa. Eu acho que é por aí mesmo. Queria mandar um beijo para todo mundo que acompanhou a gente nessa live aí, que foi muito, muito bacana, muito gostosa. Pedir para a galera ir lá, me seguir lá no Vinodrops, que a nossa próxima live vai ser lá no Vinodrops, tá? Vai ser lá no Vinodrops. O que foi, Léo? Galhardia é o quê? Para tomar... para tomar, galhardia é tomar... 10 da manhã. 10 da manhã. Esse é o Léo. Beijo, Léo. Beijo, Léo. Obrigado por ter me apresentado essa pessoa incrível aqui. Vamos que vamos. Vamos falar até o final, viu? Até o final. Aí, quando cair... Até o Instagram mandar a gente acabar... A gente vai falando. Agora aqui para mim apareceu que tem 2 minutos. Então a gente tem mais 2 minutos para fazer considerações. Então, outra coisa legal que eu acho que é uma dica boa, que todo mundo fica pedindo dica, comecem a procurar vinhos do Chile de regiões tipo... Quando você for procurar vinho para comprar do Chile, procura assim, Vale do Itata, Vale do Maule, Então, mas acabou que a gente nem falou tanto do Vale do Itata, né? Que é uma região... que está na moda assim nesse momento, né? Exatamente. Por quê? Porque lá é mais fresco, chove mais, tem umas condições climáticas muito propícias para castas como a Sansô, Pinot Noir, Chardonnay. Então, se você provar um Pinot Noir do Itata, é incrível. Um Chardonnay do Itata é incrível. A uva País, que é a uva patrimonial, que é a uva que a gente pode dizer que é autóctone, originária do Chile. E nessa garrafa aqui, ó, tem DO Itata. É denominação de origem? De origem, exatamente. Denominação de origem do Itata. Então, é a recomendação que eu faço. Ainda mais agora que está todo mundo vendendo por site. Entra no site da Decanter
Vai lá, Isso. a seleção deles de Tata é maravilhosa. Isso, tem que mandar um beijo para Heloísa da Decanter, que cedeu os vinhos aqui para mim, para eu fazer essa live. Um beijo para Cléo, um beijo para Paula Ramalho, pessoas maravilhosas lá da Decanter. Um beijo para todos vocês, viu? Toda vez que eu vou na Decanter, para mim é uma satisfação enorme, porque é sempre uma aula incrível. Patagônia está fazendo vinhos excelentes. É isso aí. E eles têm uma variedade maravilhosa lá na Decanter. Bom, 6 segundos. Um beijo, Cíntia. Beijo. Até a Obrigada próxima. a todos. Valeu, pessoal. Pode Beijo me